Eu começo esse conteúdo, família, com o Palmeiras desclassificado para a fase final do Campeonato Paulista. Tem jogos ainda, tá? Restam algumas rodadas. Então o Palmeiras ainda tem chance, obviamente que sim. Eu acho que vai classificar. Assim esperamos, mas enfim. O Palmeiras fez uma partida horrorosa, como vem fazendo no Campeonato Paulista como um todo, né? Palmeiras 1, Água Santa também 1 em Brasília, com outro público, um público diferente do Allianz Parque, não mais nem menos palmeirense. Fica a dica, Abel, porque o público diferente do Allianz Parque também vaiou o time. Ao término da partida, a vaia comeu solta, porque é inacreditável o Palmeiras não conseguir ganhar do Água Santa. O Palmeiras conseguir fazer apenas um gol na defesa mais vazada do campeonato, no pior time do campeonato. Vamos falar sobre o que está acontecendo com o Palmeiras, não só sobre o jogo de hoje, porque o jogo de hoje foi ridículo, horroroso, né? Não tem muito o que falar do jogo de hoje. Eu só quero destacar alguns pontos aqui, rapaziada, que me preocupa muito, porque em 2023, o ano do Palmeiras tinha tudo para terminar muito ruim. Ele terminou de forma ótima, porque o Palmeiras foi campeão brasileiro com méritos do Endrick / Palmeiras, ok? Mas salvo por Endrick. Mas se o Botafogo não tivesse feito a maior pipocada da história, Endrick, Abel, Veiga, ninguém salvaria, porque a diferença, a distância era muito grande, então não dependia só do Palmeiras. O ano de 2023 foi salvo por Botafogo e Endrick. O ano de 2024 foi péssimo. Pior do que o de 2023, a diferença é que o Botafogo não entregou o título para nós. Quase entregou também, mas no final das contas não entregou. A gente acabou perdendo do Botafogo aqui em um jogo que praticamente valia o título do Campeonato Brasileiro, ou seja, terminamos o ano de 2024 apenas com o Paulista. Em 2025, a gente caminha para um ano que, lógico, tem muita coisa que acontecer ainda. Se a diretoria sair para contratar, porque só sai jogador, se a diretoria contratar bons jogadores, a intenção do esquema tático, a intenção de Abel Ferreira é que o time melhore. Mas até então, pelo que demonstrou em questão de contratações / futebol, o ano de 2025 caminha para ser um ano pior do que os anos anteriores. Isso mesmo, pior do que 2024, que já foi péssimo. Galera, eu não vou me estender muito. Muita gente... Quando eu elogio a Leila, falam que eu passo pano pra Leila e que eu critico o Abel. Quando eu defendo o Abel, falam que eu defendo o Abel e critico a Leila. Eu tento ser justo, eu não sou o senhor da razão, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, cada um tem a sua. E esses caras aí, Abel, Veiga, Estevão, o Everton, Vanderlan, do 8 ao 80, do mais qualificado ao pior jogador do elenco, eles ganham muito, mas muito bem para serem ídolos, para serem elogiados quando tiverem que ser elogiados, quando ganharem, quando demonstrarem evolução. E eles ganham muito mais ainda para serem criticados, principalmente por mim, Fabinho do canal Aqui é Palmeira, que sempre que faço uma crítica, faço com muito respeito. O Abel Ferreira, esse ano, iniciou o ano chutando balde com um monte de jogador. Reclamou do Estevão, reclamou do Flaco Lopes, reclamou do Aníbal. Em certos momentos ele tem razão, não tá errado de reclamar com esses jogadores. Na verdade, de estar insatisfeito com esses jogadores. Mas reclamar a público é a função do treinador. Será que ele não perde o vestiário? Sabe o que é engraçado? É que o Abel tem reclamado de muitos jogadores. Só que tem dois personagens do Palmeiras que o Abel não reclama. Você sabe quem é? Quem são esses dois personagens que o Abel não reclama? Muito pelo contrário, defende. Não é que não reclama, defende. Quem são? Leila Pereira e Anderson Barros, a presidente do clube e o diretor de futebol do clube. São eles que mantêm um salário de mais de 3 milhões de reais na conta do nosso português, do maior técnico da nossa história, mas que não pode continuar confundindo a soberba com a história
centenária de um clube que ele não fundou, de um clube que joga um esporte que ele não inventou. O Abel Ferreira é o maior que nós temos, queremos que ele continue, mas ele tá muito mal. E não é de hoje, não é do Campeonato Paulista, é dos últimos meses, talvez anos. Abel Ferreira, cada hora é uma escalação, cada hora é um esquema tático. Hoje, de novo, 2 laterais, ninguém aguenta mais. Sabe a sensação que eu tenho? É que o Marcos Rocha e o Mike, eles jogam os dois juntos há mais de 20 anos no Palmeiras. Que depois que o Arce saiu, entrou Mike e Marcos Rocha. Que a gente só tem esses 2 laterais. E que eles vão ficar no Palmeiras até 2089. A minha sensação é essa. Porque a gente não tem uma renovação. Enfim, não tem muito o que falar. É preocupante o que acontece nesse início de temporada do Palmeiras. E mais ainda, é preocupante o que pode acontecer. São Bernardo com um jogo a menos, pois está jogando com o Corinthians agora com 16 pontos. Ponte Preta com 15 pontos e Palmeiras com 13 pontos. Nesse momento, o Palmeiras está fora da fase final do Campeonato Paulista. Que fase? Acorda, diretoria. Precisamos de reforços para que a corda não estoure 100% no Abel, porque o Abel não é 100% do culpado. Se o Abel tivesse pelo menos os reforços que ele precisa, aí nós teríamos um time muito mais competitivo. Acorda, diretoria. E Abel, desce um pouquinho do salto. Vamos melhorar. Esse time, ele é treinado diariamente, mas ele tá muito mal treinado. Tem que mudar. Avante.